E aí, você veio para mais uma aula, não é verdade? Português na prática, você está no Estação Educação, comigo, a professora Gisele Manhães. E qual assunto vamos falar hoje? E essa confusão aí é pego ou pegado? Pago ou pagado? Essas formas existem porque trazem cada confusão. Claro que existem. Então, se eu tivesse pago ou se eu tivesse pagado? Aquilo foi pago? Aquilo foi pegado? Bom, existir? Existe. Só que vai depender de quem é o verbo auxiliar. Então, numa locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho um verbo principal. Tudo bem? Mas vamos ver as frases, vamos ver os slides e vamos analisar cada frase. Será que o auxiliar é o verbo ter e o verbo haver? Será que é o verbo estar e o verbo ser? Tudo vai depender de quem é o verbo auxiliar dentro da locução verbal. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do verbo auxiliar, você vai usar o verbo pagar, o verbo pegar no particípio. Claro, que particípio é esse, professora? Particípio eu tenho o regular e o irregular. Então eu tenho regular e irregular. Vamos ver como isso acontece, porque eu estou querendo ler essas frases e adivinhar com você qual é a regra. Mas olha, pega a sua agenda e anota tudo, porque a aula de hoje você tem que anotar. Vamos lá. Aqui eu coloquei para você, aqui é o verbo pagar, que está no particípio. Mas pagado, pago, sim, os dois estão valendo. Pagado eu vou usar com o verbo auxiliar ter e haver, e pago auxiliar ser e auxiliar estar. Bom, mas como que isso é feito? Anota na tua agenda, ter e haver eu uso dentro de uma locução verbal com o verbo no particípio regular. A professora, o que é regular? É o particípio que segue o padrão, terminado em ado ou ido. Exemplo, cantado, falado, saído, dançado. Verbo ter e haver com particípio regular, terminado em ado ou ido, vai depender do verbo. E o verbo ser e estar, vamos usar o particípio sim, irregular. O que é irregular? O que não vai seguir o padrão falado acima. Então, está certo, ele tinha pagado. Alguém pode me falar, professora, mas achei feio, achei estranho, tudo bem, mas está correto, está de acordo com a norma padrão da gramática. Então, tinha é verbo ter, então tinha pagado. Por que pagado? Porque é o verbo pagar no particípio regular. Por que é regular? Porque termina em ado, tudo bem? Agora, o valor é pago, diferente, porque agora é verbo ser. E na locução verbal, quando eu tenho verbo ser ou verbo estar, eu posso usar o verbo pagar no particípio irregular. Só para dar ênfase, é irregular porque não segue esse padrão, terminação a, do, ido. Vamos para o próximo slide. Agora aqui eu trouxe o verbo pegar e pego. Algumas pessoas falam pego. Não há problema, tá? Então, pegado, auxiliar ter e haver, e pego, auxiliar ser e estar. Lembrando mais uma vez que ter e haver, eu tinha pegado, eu tinha pagado, eu havia pegado, eu havia pagado. Por quê, professora? Porque o pegado é um verbo no particípio regular, terminado em ado. Verbo ser e estar, pego, terminado em ado, ido? Não, porque não segue essa terminação. Por isso que é um particípio irregular. Então, a polícia tinha pegado prova contra o traficante. Prova contra o traficante foi pega ou pega pela polícia. E detalhe, voltando ao slide aqui. Quando eu citei esses exemplos aqui, você tem que prestar bem atenção. Por quê, professora?
Porque quem manda é o verbo auxiliar. Quem é que está como auxiliar? Vamos prosseguir. Então, aqui coloquei esses exemplos e vale lembrar com o verbo trazer. Verbo trazer. Algumas pessoas falam tivesse trago. Aí, neste caso, está errado. O verbo chegar, se eu havia chego à festa. Chego, não sei aonde, mas chego está errado. Trago está errado. Então, tivesse trazido. Então, eu coloquei esses exemplos aqui mostrando que está errado. Tivesse trago, tivesse chego, havia trago, tivesse trazido. E chegar, havia chegado. Tudo bem? Aqui já é diferente. Não ocorrem dois particípios. Em si, apenas uma forma de se expressar. E aí, gostou da aula? Anotou tudo? Aprendeu? Então isso é o que interessa. Muito obrigada pela sua presença aí, só anotando, só estudando e prestando atenção, que é o que mais importa. Ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa e até breve.